Muito bem, meu líder Jailton Santana. Ótima tarde para todos os ouvintes do Jornal da Rio, segunda edição. Jailton, mais uma vez, mesmo sem ser convidado, mas aproveitei uma das reuniões da prefeita Emília Corrêa para encontrar a mesma e para essa entrevista. Prefeita, antes de mais nada, agradeço a atenção de sempre com o jornalismo da Rio FM e essa entrevista exclusiva para a nossa emissora. E a pauta não poderia ser outra. Depois de tantas falas, tantas coisas que foram ditas, a Rio FM vem para ouvir a prefeita Emília Corrêa e também a política Emília Corrêa, líder deste agrupamento, tendo em vista as últimas falas, inclusive hoje pela manhã, do deputado federal Rodrigo Valadares. Como é que a prefeita vem acompanhando todas essas falas e todo esse momento do agrupamento? Seja bem-vindo ao jornalismo. Então, cumprimentando a todos, Jailton, Alex, né? Aqui a gente vai honrando as coisas, né, Alex? Obrigado. Isso é muito importante. Não, a gente tem visto isso tudo, sabe que a política ela é muito dinâmica, sabe que a política é da divergência, isso acontece. Então, dentro, logicamente, do que a gente não estranha. A gente estranha algumas falas, alguns comportamentos, como se tudo fosse daquele jeito que está se falando. Eu quero dizer já inicialmente que eu não sou uma política de narrativas. Eu vou para os fatos, para a realidade, para a verdade, que é muito importante e é esclarecedor para todos aqueles que acompanham a política aqui em Sergipe, aqui em Aracaju. Rodrigo parece que ligou a metralhadora, saiu atirando para tudo que é lado. Colocou, inclusive, palavras com pessoas que estão hoje dentro da gestão. Hugo Esos, por exemplo, Gleice Queiroz, à frente da comunicação, falou até na superintendente, a ex-superintendente da Rio FM, Leila Carvalho. Como eu disse, parece que ligou essa metralhadora. A senhora acha que foi uma fala política? Como é que a senhora acompanhou toda essa fala, inclusive citando nomes? Eu preciso historiar algumas coisas para que as pessoas compreendam. Rodrigo, o deputado federal Rodrigo, talvez ele esteja em um momento, não sei, mas veja, eu acompanho o Rodrigo desde 2020, eu caminhei com o Rodrigo na campanha, quando ele se candidatou para prefeito de Aracaju, eu acompanhei, eu fiz as carreatas, eu falei, eu pedi votos, e graças a Deus ele teve uma boa pontuação naquele momento. 22 também caminhamos juntos, todo mundo no mesmo grupo, foi isso que eu mais lutei, foi pela unidade, todos sabem disso, aqueles que fazem parte do grupo. 24, veja como foi uma construção, 20 eu apoiei Rodrigo para prefeito, 22 todos caminharam juntos, né? Eu candidato a vice-governadora, Valmir candidato a governo, todos caminharam juntos, veja como deu certo, veja como é importante a defesa que eu fiz pela unidade. 24, a mesma coisa, veja como deu certo, né? E eu não entendo por que tudo isso, porque a pessoa que estava construindo o nome de Rodrigo dentro do grupo, porque havia uma certa rejeição, quem pronunciou o nome de Rodrigo primeiro foi a prefeita Emília, hoje prefeita, né? E fui eu que coloquei o nome dele numa entrevista. Depois disso, defendi esse nome. Houve até um desgaste, porque havia uma rejeição por conta do que aconteceu, né? Quando o Rodrigo resolveu, digamos assim, tomar o PL, né? Ele tomou o PL, naquele momento não houve uma conversa que antecedesse junto ao grupo, e a partir daí, dessa conduta, dessa ação, foi que houve uma desarrumação no grupo. E ali eu continuei defendendo o nome de Rodrigo dentro do grupo. Pedi um tempo, inclusive, para isso. Tive reunião com republicanos. Outra coisa que foi, a partir dessa tomada, nós ampliamos, nós conseguimos novos partidos para fortalecer a direita em Sergipe. Isso é muito importante que se diga também. Mas a coisa foi desarrumada dessa ação para frente, a coisa foi desarrumada. Eu disse, inclusive, para ele que o formato não foi adequado. Já que existia o presidente, na época do PL, que era Edivan, conversava com o Edivan, uma mudança de rota aqui, vamos fazer uma alternância de poder. A mim, ele somente comunicou uma coisa que já estava pronta. Ok, não concordei com o formato, mas não deixei de defender o nome dele no grupo, já tinha antecipado,
isso, como eu falei. Então, tem toda essa história. E a gente conseguiu, depois que o partido PL foi levado, a gente conseguiu Republicanos, conseguimos o Podemos, caminhamos com o projeto e vamos caminhar com o projeto da direita em Sergipe. Não tem outro caminho para nós, né? Então a gente com certeza vai buscar o que for necessário. Por exemplo, eu tenho certeza que Flávio Bolsonaro não vai rejeitar palanques em Sergipe. Se já tem um que foi construído nesse formato, será que a gente vai ter que pedir autorização para defender o nome da direita em Sergipe? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, tem outro palanque, sim. A gente vai apoiar um candidato de direita quando se bater o martelo com as convenções. Quem for o candidato a presidente de direita, a gente vai estar ali apoiando. Não tenha dúvida disso. Portanto, essa história de dizer que só existe um palanque político de direita em Sergipe, pergunta aos candidatos, pergunta a Flávio Bolsonaro, por exemplo, que é o vice, é o pré-candidato a presidente até agora. Né? A gente sempre fala em política, se a rota não mudar, pergunta se ele não quer voto. O objetivo não é a presidência, não é também o nosso local, então a gente parte daí, né? Então, veja, aí depois disso tudo, eu fui surpreendida com aquele vídeo, o vídeo da confirmação, do lançamento da candidatura do deputado federal Rodrigo Valadares, junto com Flávio Bolsonaro e o vice-prefeito. Ali eu fui surpreendida, entendi que ali ele estava caminhando para uma eleição e uma candidatura independente, né, chamada de oposição. Uma oposição que a gente vê que não é oposição, porque a gente não vê nenhuma fala forte de oposição em relação ao governador, né? Então a gente vai caminhar esse caminho. Eu acho assim uma falta de maturidade tão grande no entender que a unidade é que é a força e que traria resultado positivo para todos. Enfim, basicamente é isso, né? Nada além disso. Aí a gente é atingida muitas vezes com a questão de traição daqui, traição de lá. Não é por aí, não foi assim, não foi. Todos conhecem a história da Emília, todos conhecem a minha conduta, todos conhecem, inclusive, a minha lisura, a minha ética, tá? Eu não vou falar mal de ninguém aqui, eu estou relatando fatos, tá? Isso é que é. Quando eles citam que os dois estavam sendo escanteados, os dois que eu me refiro, Ricardo Marques e Rodrigo Valadares, eles, em entrevistas recentes, os dois falaram isso, que estavam sendo escanteados pelo grupo, né? E ali eles perceberam isso, que não tinha espaço mais no grupo, por isso decidiram caminhar e montar um novo grupo. Como é que a senhora vê essa declaração, se eles realmente estavam sendo escanteados? Eu não entendo assim. Eu não entendo de jeito nenhum. Não era assim, não foi assim. Existia uma certa rejeição no grupo, sim, em um determinado momento, que até é natural. Os ânimos estavam inflamados naquele momento da tomada do partido, né? Os ânimos estavam inflamados, ali tinha rejeição. E eu, de forma cautelosa, fui trabalhando isso, eu fui vendo os ânimos amenizarem. Ou seja, essa semana, que era uma semana que as coisas realmente deviam estar acontecendo em unidade, a gente já foi surpreendido com um vídeo da confirmação da independência daquela candidatura. Foi apenas isso. Não teve escanteamento nenhum, gente. Todos nós somos maduros, experientes na política, né? O Rodrigo, inclusive, até mais. Ele sabe que não houve isso. Eu tive reunião com republicanos, eu tive reunião com Podemos. Eu deixei o PL para o final, sim, para ter essa reunião, e tive essa reunião ainda com a Moana, tá? Tive com a Moana essa reunião, deixei exatamente para o final, para quando se assentasse à mesa todos, já estivesse um território, um ambiente que gerasse bem-estar para a gente avançar. Foi isso, nada mais além disso. Aí quando eu tive uma reunião com a Moana, ela disse que não estava mais para esperar, eu disse, eu espero só mais um pouquinho. Era exatamente quando as coisas já estavam acontecendo, sabe? Espere só mais um pouquinho, mas eu acho que as decisões já estavam tomadas, que ela disse, não, tem que ser hoje. Eu vou tomar a minha decisão e saio daqui com a decisão de que eu vou caminhar meu caminho. Qualquer mudança que a senhora venha ter, a senhora entra em contato. Quando ela já saiu do ambiente da reunião,
a gente já assistiu também vídeos de Rodrigo já se pronunciando e tal, tal, tal. Olha, enfim, historiando o passo a passo, os últimos passo a passo foi isso, foi exatamente isso. Outra coisa que até ouvi dizer, né, que ele disse que tem meses que não fala comigo, não. Não é, eu acho que ele se atrapalhou na questão do tempo. A gente trocou mensagem, as últimas mensagens que a gente trocou foi agora, 5 de fevereiro, tá registrado. Então não existe isso, né? Então tem muita coisa que é dita e que eu fico impressionada, mas que, lamentavelmente, as coisas são colocadas. Ou seja, por isso que eu fiz questão de dizer, não sou prefeita não sou política, melhor dizendo, de gerar narrativas, de produzir narrativas. Eu gosto que a gente fale o que foi, tá? Veja que aqui eu não estou falando mal de ninguém, eu estou contando o relato. A senhora tentou manter o grupo unido a todo instante, inclusive com o Ricardo Marques, com o Rodrigo Valadares, a senhora já citou várias vezes, mas com o Ricardo Marques, a senhora tentou também esta união? Então, dentro do nosso agrupamento, eu já colocava assim, ó, se tem rejeição ao nome de um, eu não acho justo, por exemplo, que venha um e não venha outro, que venham os dois. Quem participou das nossas reuniões sabe. E não seria fácil, né, para nenhum, mas política, ninguém precisa ser amigo, embora se chamem de amigo um ao outro. Basta em ter propósitos, ter projeto para levar para a população brasileira, sergipana, aracajuana. É assim, né? Porque dentro de um agrupamento político sempre vai ter divergências, às vezes animosidade, mas se o propósito for maior, melhor, né? Por exemplo, aqui, a direita pode ser prejudicada em Sergipe? Pode. Não está sendo bom para a oposição ou para a situação, para os governistas hoje? Claro que está sendo. Olha que coisa interessante, né? Quem sabe que isso não é para proporcionar algo positivo para o lado do governador? Quem sabe isso não esteja alinhado com o governador? Não sei. Não sei, a gente não tem alinhamento, a gente tem oposição e gostaria muito que a oposição fosse oposição e fosse uma oposição, né? E não uma chamada de oposição e a outra de oposição, que a gente caminhou o caminho todo de oposição, né? Aí talvez tenha sido também uma estratégia, mas não sei se é uma boa estratégia se pensando na eleição, por exemplo, de um presidente, de um governador, de senadores, de deputados federais. Talvez isso atrapalhe a todos, mas eu não sei qual é o objetivo de lá. O de cá era realmente a unidade. Se trabalhou isso, eu fui desgastada dentro do meu grupo, porque eu lancei o nome de Rodrigo primeiro, antes de tudo, né? Depois eu enfrentei problemas dentro do grupo, porque lancei o nome, mas quando lancei entendia que eram os 2 nomes que estavam ali, mas infelizmente não foi entendido assim, e eu não tenho certeza que a direita do Brasil não precisa pedir licença a ninguém para votar em candidatos da direita nacionalmente, né? Então, quem sabe a gente pode caminhar esse caminho agora. É muito feio o que está acontecendo, até porque muitas narrativas fora da verdade estão sendo ditas. Exonerações foram necessárias depois de tudo que foi dito, depois de tudo que aconteceu. Exonerações também aconteceram na vice-prefeitura, prefeita? Então, veja, isso faz parte da estrutura política, né? Eu convidei, inclusive, quando a gente abriu as portas, né? Houve um pedido de Rodrigo Valadares no início da gestão, antes da gente anunciar as secretarias, houve um pedido de Rodrigo ali para que a gente estivesse concedendo a ele, a família dele, que não era o PL, até porque ele não era do PL, ele era União, ele ainda é União hoje. Ele continua sendo, está no partido União. Em 2022, 2024, ele caminhava por isso aí, porque não era o PL o partido dele. Então, não foi feito um pedido do PL, foi feito um pedido do deputado federal da família Valadares, né? E ali eu abri as portas e recebemos, né, em consideração a todo um trabalho, recebemos a mãe dele, a Simone Valadares, que foi uma excelente secretária, muito dedicada. Eu agradeço mais uma vez
o trabalho dedicado em 2025 e nesse início de 2026, mas isso faz parte da estrutura política. Como é que a gente ia administrar coisas tão diferentes, né? Gestão e política com alguém que está ali na cabeça de uma pasta que é de uma gestora, onde o candidato lançou uma candidatura independente e é complicado, gente. Todo mundo que entende de política, e eu tenho certeza que até a população vai entender como é que a gente ia caminhar junto, né? Então, uma questão assim, feita com muito respeito, que foi feita. Agradeci, chamei ela, pedi para conversar, ela veio e eu comuniquei que não tinha como caminhar mais por tudo que estava acontecendo, né? Fatos políticos e gestão e coisa misturada, ficou complicado. Na vice-prefeitura o critério foi o mesmo? Na vice-prefeitura um critério é exatamente o mesmo. É estrutura, é a estrutura da política. Como que a gente vai manter uma estrutura política contra você mesmo, contra seus candidatos? Não tem, é totalmente incompatível. É totalmente incompatível. Não tinha como manter. Até porque, só para as pessoas tomarem conhecimento, o vice tomou uma postura de prefeito, demandando, na verdade, para a prefeita, que é de direito e de fato. Ofícios, com determinações, com solicitações, com tomadas de providências. Isso não existe. E se você for olhar na lei, não existe. Né? Na lei, aqui no Brasil, aqui em Sergipe, né? Porque tem a nossa Constituição, tem a nossa lei orgânica, a atribuição do vice é somente na ausência da prefeita. Então, é como se fosse assim. Eu venho, na verdade, tolerando, né, há muito tempo. Eu venho com problemas desde a transição. Então, a estrutura política nos remete a isso, foi feito. Quem não faria isso? Como suportar, ou melhor, como tolerar uma situação dessa? Como se fosse quase uma afronta. Eu não vi isso no Brasil em lugar nenhum. Não existe isso no Brasil nenhuma conduta dessa. Aí eu fico imaginando que é exatamente o fato da gente ser mulher, e aí a primeira mulher prefeita, talvez a gente precise aprender muito, e talvez ele como homem não consiga entender isso, né? A gente sabe que é complicado, mas foi apenas isso, e aí a gente tem que tomar um posicionamento, sim, como chefe do Executivo Municipal, com respeito à população, com respeito à lei e às atribuições de cada um. Eu acho que não soube separar, apenas isso. No popular, o vice-prefeito queria mandar mais do que a prefeita? Era a conduta não era de mandar, mas estava está demandando, através de ofícios, de memorandos, para os secretários. Não existe isso, sabe? Um vice, se quer ajudar de verdade, o que é que faz? Tem um problema na cidade, vai e conversa. Não precisa demandar através de ofício, de documento. Qual é o sentido disso? Qual é o objetivo disso? Né? Então, a gente tem notado isso, a gente lamenta por demais, mas lamenta muito, porque não precisava nada disso, era só respeitar as atribuições, né? A lei diz que vice... Você tem uma ideia? Vice no interior do estado, a boa parte não tem nem gabinete. E quando tem gabinete é fora da estrutura da prefeitura. Nós reformamos recentemente o gabinete do vice, em respeito, logicamente, mas o respeito não está sendo em mão dupla, né? Então a gente acha que tem uma questão de gênero aí, sim, forte, porque eu nunca vi nenhum prefeito de Aracaju passar pelo que eu estou passando. Eu nunca vi na história. E também na história do Brasil, eu nunca vi uma coisa assim. Então, é complicado. A senhora citou importante a sua fala quando a senhora anunciou o nome de Rodrigo Valadares ao Senado da República. Sou testemunha porque foi eu que fiz essa pergunta no dia lá na Fundate, no evento na Fundate, quando a senhora revelou os dois nomes, Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares. Agora, com a saída de Rodrigo Valadares do agrupamento, a senhora confirma ainda o nome de Eduardo Amorim e como se dará agora essa montagem do novo agrupamento de oposição do lado da prefeita
Emília Corrêa. Eduardo Amorim está confirmado, continua no grupo, não saiu do grupo, então ele está confirmado, tá? Vamos com certeza trazer novidades dentro de pouco tempo, é pouco tempo mesmo, porque está estreitando o prazo, né, de findar isso, de organizar, de se filiar cada um para saber qual é o time que vai andar, qual é o partido que vai caminhar. Então, logo, logo nós teremos surpresas sobre isso. Ontem mesmo tivemos uma reunião com alguns desses líderes, né? É outra coisa que a gente quer deixar claro aqui, que é muito colocado quando uma mulher está no comando, é de que quando aquela mulher está no comando não é ela que manda, é sempre um homem que manda. E aqui é o seguinte, aqui na prefeitura a gente tem muito... Pergunte aos secretários como é que a prefeita atua. Pergunte, veja como é que ela funciona. Pergunte se trouxer alguma coisa, se não passar por uma análise minha, quando é trazido para mim, quando eu tenho conhecimento. Quem é que decide? Quem é que bate o martelo? Mas o fato também de ser a primeira prefeita ainda tem aquela situação que a mulher tem que repetir, infelizmente, para ver se alcança, que é sempre um homem que está mandando. E aqui não, aqui ó, a caneta que tem tinta é da prefeita. É bom que se diga isso. Prefeito, em relação a Valmir de Francisquinho, se afastou da prefeitura de Itabaiana durante 30 dias, rodando o estado. Ele deve ser realmente o pré-candidato ao governo do agrupamento. A senhora vem conversando com o Valmir? Venho conversando com o Valmir. Valmir, ele tem estado firme nisso. Mas, olha, logo ali a gente vai ter a consagração. É isso que a gente está aguardando, esperando, nessa expectativa do prazo agora, para que as coisas sejam consolidadas. Só serão consolidadas, com certeza, a partir do dia 3 de abril, que aí tem os afastamentos naturais, normais, legais, mas com certeza é o nosso candidato a governador. É um candidato que, com certeza, já provou na urna que é um candidato diferenciado, é um fenômeno mesmo nesse sentido, assusta, por isso também que está sofrendo muito, apanhando muito, e aquela frasezinha, né? Aquele que diz que árvore que dá fruto bom sempre vai levar pedrada, não é isso? Que dá fruto bom. É isso. Então, Valmir, com certeza, é o nosso candidato. A gente logo, logo vai estar anunciando todo o time, quem será o nosso outro senador, quem serão os deputados federais, o vice-governador, governadora, quem sabe. Vamos aguardar, tá? A gente está muito tranquilo. Primeiro, tem uma coisa que eu preciso dizer, quando eu digo sobre tranquilidade e paz. Quando a gente tem consciência realmente da ação de Deus, a gente só trabalha e aguarda chegar o dia, o sim ou não. Simples assim, porque a eleição é assim, ou você ganha ou você perde. O que vier será vontade de Deus, eu não tenho dúvida disso, mas a gente vai entrar para ganhar, com força, caminhando todo o estado, né? E chegando nas pessoas e mostrando aí quem é oposição, quem não é oposição, quem está dizendo que é oposição, mas tem outros propósitos. Logo, logo ali a gente vai saber. Quando a senhora falou em vice-governadora, quem sabe chegando a esse agrupamento, a pré-candidata, neste caso, eu lembrei de uma fala de Valmir Francisquinho quando perguntado sobre Priscila Felizola. O que a senhora acha desse nome? Quem sabe chegar para esse agrupamento a filha do ex-governador Belivaldo Chagas? Não tenho, por exemplo, não tenho conversado comigo assim sobre isso, sabe? Especificamente. Eu quero dizer que eu tenho uma forma de liderar que eu acho que o verdadeiro líder não é aquele que dita, que chega dizendo, é o que ouve. Porque quando você se assenta em uma mesa política, você é uma líder, mas abaixo de você também tem outros líderes que devem ser respeitados, que devem ser ouvidos, que deve se consensuar um resultado. Foi exatamente assim, sabe quando? Em 2020, quando o meu nome estava para sair para prefeita em Aracaju, e ali acabou não dando certo, porque dizia que tinha outro nome melhor do que o nome da Emília, mesmo eu tendo sido testada em 2018 com quase 53 mil votos para deputada federal, e ali, naquele momento, se mencionou outro nome. Aí o que eu apalavrei,
de que o que foi colocado é, mas quem não foi escolhido não sai candidato pelo outro grupo. Ok, foi exatamente isso. E eu respeitei. Fui muito assediada para sair candidata, mas me mantive ali para cumprir a palavra dada. E o que foi que aconteceu? Meu partido pequeno naquela época, Patriotas, direita, um partido que quase Bolsonaro vem, né? Enfim, aconteceu de que a gente colocou 2 nomes na mesa, de 2 pessoas, e uma das pessoas era Rodrigo. Aí veja, a maioria decidiu pelo nome de Rodrigo. Eu fui voto vencido, que naquela época eu estava tendenciosa, estava com a tendência de outro nome. Eu fui voto vencido, era grupo, eu era líder, eu respeitei o grupo e caminhei, apoiei Rodrigo, caminhei com ele, e assim eu vou construindo. A senhora acredita que lá na frente, quem sabe no segundo turno de uma eleição, esse grupo pode novamente se unir, prefeito? Não sei, a gente não sabe do futuro, o futuro cabe a Deus, né? E eu fico muito tranquila, independente do que aconteça, na hora certa a gente vai ter os posicionamentos, né? Primeiro turno, segundo turno, mas o importante é que a gente crê que a gente tem construído uma história em cima da verdade, em cima de fatos, sem ficar gerando narrativa, tentando destruir o outro. Isso é feio demais e o povo certamente não gosta mais disso. Por falar nisso, hoje, andando pelas ruas da cidade, eu ouvi muitas frases, entre elas, a maioria era: o que está acontecendo com o grupo não está mais unido, o que está acontecendo com a prefeita? O que a senhora gostaria de deixar de mensagem para os sergipanos nesse momento, em relação ao seu grupo, em relação à política? Porque essas coisas também acontecem, né, prefeita? Às vezes as coisas não saem como a gente quer, né? Perfeito, Alex. Muitas vezes você planeja uma coisa e dá outra. Isso faz parte da vida pessoal, profissional, né? Acontece. Então, dentro desse contexto, o que nos cabe é caminhar, tá? É observar, e o povo sergipano precisa ficar atento, de conhecer as histórias de vida, como se chegou, como se caminhou, o que foi feito, o que foi dito, né? Porque quando você vai historiar essas vidas, essas condutas, essas caminhadas, ajuda muito a você escolher. Mas tenha muito medo mesmo de ouvir só um lado. Ouça os 2 lados. Esse é um relato que eu estou dando aqui, eu espero não precisar falar mais sobre isso. O que está sendo dito já está sendo dito. Alguma coisa lá na frente que venha acontecer, a gente pode se pronunciar. Você veja que eu tenho sido muito cautelosa, eu não tenho saído aí soltando míssel um contra o outro, não estou em guerra, né? Eu tenho propósitos, eu tenho trabalho, eu gosto de trabalhar, não gosto de jogar, não gosto de fazer orquestra, não convoco pessoas na rede social para ficar repetindo o que eu quero, tá? Minha rede está lá, isso é muito importante. Não convoco a milícia, não convoco, sabe? Então, por aqui a gente vai caminhando e trabalhando. O povo de Aracaju e o povo de Sergipe conhece a história da defensora, da vereadora, da mulher, da serva de Deus. E pronto, é só isso que vai ser analisado. Estou aqui, com certeza, para esclarecer o que for necessário, mas eu não vou ficar repetindo histórias, ou seja, uma entrevista, repete outra entrevista, repete. Isso cansa o povo quer entrega. E o que a prefeita quer fazer é entrega, é levar à população o que a população precisa. E não ficar com essa coisa feia de brigas, de ego, tão feia que está muito grave. As pessoas precisam se analisar. Está muito grave e muito bem visto para aqueles que analisam. Certamente o povo vai saber o que fazer. Lição pessoal, prefeito? Ficou alguma lição disso tudo que aconteceu? E daqui para frente, como a senhora disse, é bola para frente. Bola para frente. Eu sou uma mulher madura, uma mulher que só veio do trabalho, que trabalha desde os 16, 17 anos, 18. Nunca deixei de trabalhar. Tá? Nunca parei de trabalhar, então eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com o erro do outro, e é bom a gente aprender com o erro do outro, porque aí não precisa que a gente erre, diminui a nossa margem de erros, e essa bola para frente, lição, essa é uma lição que serve para todos nós, e tudo que eu falar para mim, eu não estou falando simplesmente para o outro, já estou falando para mim, em primeiro lugar. Quando eu falo das coisas de Deus, por exemplo, eu estou falando primeiro para mim.
E eu temo a um Deus que sabe o que passa no meu coração e na minha cabeça. Por isso que eu procuro falar sempre a verdade. Prefeita, eu quero agradecer demais a senhora me receber. Sempre estive nessa busca dessa entrevista. Estive, inclusive, para quem não sabe, em um evento na Prefeitura de Aracaju, mesmo sem ser convidado, não houve convite para a imprensa para aquele evento específico, mas eu fiquei sabendo, fiz questão de ir lá. A senhora, naquele, disse: não, Alex, não vou falar de política hoje. Hoje eu só quero fazer essa entrega, e a gente do jornalismo da Rio respeita. Acho que esse é a recíproca do jornalismo, é respeitar que o entrevistado naquele momento não quer tratar daquele assunto. Em outro momento ele vai tratar, um momento que se sentir confortável. Acho que foi esse momento. Agradeço a entrevista e me coloco sempre à disposição. Foi um momento onde tudo já aconteceu. Eu fiquei observando, tentando a unidade. Não deu, observei, agora eu posso falar. Grato pela atenção. Valeu. Obrigada para vocês todos, que Deus abençoe. Muito bem, amigos, então ouvimos a prefeita Emília Correia, que falou sobre todos esses assuntos envolvendo aí Rodrigo Valadares, o agrupamento de oposição que segue sendo oposição aqui em Sergipe, de acordo com a prefeita, vai pedir voto a Flávio Bolsonaro aqui no nosso estado. Vamos continuar acompanhando tudo de perto. A informação sempre em nome de Lio Equipar Pneus, o melhor pneu do Brasil, loja da fábrica na Avenida Desembargador Mainá, 323, próximo ao Hospital de Cirurgia. Pneus Aro 13, 14, 15, 16 e 17, pneus agrícolas para reboque, também para caminhonetes. Lio Equipar Pneus, o melhor pneu do Brasil. Organizações Nego Lio, meu amigo André, bote aí exclusiva, amigo. Dá trabalho para fazer, você pensa que não, mas dá. Eu volto com vocês aí nos estúdios, eu volto com você, meu líder, Jailton Santana.